Eu nem vou começar pela Atlas. Antes de mais nada, deixa eu trazer um... Deixa eu só pegar o nome do arquivo aqui direitinho. Isso aqui, galera... Opa. Vamos lá. Eu peguei porque, volto, dados perenes, sem emoção. O que é, não o que eu gostaria que fosse. Pesquisa do dia 13/4/2018, Instituto Datafolha. Lula tinha 31%, Jair Bolsonaro tinha 15%, Marina Silva tinha 10%, Joaquim Barbosa, e aí vocês entendem a substituição feita lá no Democracia Cristã. Joaquim Barbosa tinha 8%, Geraldo Alckmin tinha 6% e Ciro Gomes tinha 5%. No cenário com Haddad tinha 2%. Bolsonaro ia 17%, ganhava 2 pontos, Marina subia 5% e ia 15%, Joaquim Barbosa ganhava 2, ia a 10, Alckmin ganhava 3, ia a 9, Ciro Gomes também subia 3, ia a 8. No mês seguinte, quem fez pesquisa foi o CNT-MDA. Tem um monte de outros institutos menores que fizeram. Eu escolhi 2 dos grandes que continuam aí até hoje por uma questão de credibilidade. Um mês depois, Lula oscilou na margem, 32,4. Bolsonaro tinha 16,7, também oscilando na margem, mas um pouquinho para cima. Marina cai, ela tinha 10 no Datafolha em meados de abril. Um mês depois ela tinha 7,6 no CNT-MDA. Ciro Gomes tinha 5,4, basicamente a mesma coisa que ele tinha no Datafolha. E Alckmin 4, 2 pontos a menos do que ele tinha no Datafolha. O Haddad estava com os mesmos 2,3 do mês anterior. Tipo, o Haddad não oscilava enquanto o nome do Lula ainda estava disponível. Bolsonaro subia 2, exatamente como no Datafolha. Marina dava um salto de 4 pontos, exatamente como no Datafolha. Ciro subia de 5,4 para 9 e Alckmin de 4 para 5,3. Notaram como o cenário é muito parecido com hoje em dia, com o que nós estamos vivenciando hoje? Eu tô para dizer para vocês que o Romeu Zema é o nosso Geraldo Alckmin, tá segurando ali os 4%, na aposta do sistema político. O Ciro dessa eleição, paradoxalmente o que eu vou falar aqui, é paradoxal porque eu tô dizendo que não é efeito Ciro, é o Renan. Só que o Renan com viés de crescimento e com uma capacidade de sustentar uma campanha que o Ciro não tinha. O Renan, na real, é a mistura de um Ciro com Marina naquele cenário. O Lula é o candidato que vai sair nesse momento. O Lula da eleição se chama Flávio Bolsonaro. E aí nós vamos ver agora a evolução da Atlas. Então vocês vejam que o cenário está muito, muito parecido com 2018, que foi uma eleição que deu uma senhora zebra. Um candidato sem partido, sem aliança, sem TV, sem porra nenhuma, ganhou a eleição. E antes que apareça aqui uma galera falando que sempre termina nisso, eu já tô cansado, já falei isso aqui em outras lives, mas sempre termina na mesma coisa. E o Bolsonaro só ganhou por conta da facada. Gente, ele já era líder. No momento que ele tomou a facada, ele já era líder. Ele ganharia aquela eleição com facada ou sem facada. E eu fui convencido por um amigo meu, inclusive o cara que me ensinou a frase "os fatos são teimosos", que ele ganharia inclusive de Luiz Inácio Lula da Silva. E que foi uma senhora barbeiragem do general Eduardo Vilas Boas ter impedido no tuitaço a candidatura do Lula. Bolsonaro teria vencido aquele pleito até mesmo contra Luiz Inácio Lula da Silva. Ponto. Isso teria rolado. É isso que eu queria dizer pra vocês. O cenário tá muito parecido com o dos 8. Vocês viram, os dados estruturais estão aí. Vamos à pesquisa Atlas e aí eu vou trazer alguns apontamentos para vocês. Eu vou ter que ajustar isso aqui de novo. Peraí, só um pouquinho. Vamos ajustar. Pesquisa Atlas. Deixa eu pegar a data dela certinho aqui. Embargo de divulgação 19/5/2026. Significa que ela só pode ser divulgada no dia 19/5/2026. Deixa eu... Vamos lá. Por isso que ela foi divulgada hoje, no caso. Amostra, 5.032 entrevistas. Aí estão os dados estatísticos dela aqui no ladinho. 53,2 mulher, 46,8 homens, as idades, tudo certinho aqui, renda familiar, região, tudo bonitinho. Aprovação. A desaprovação do Lula continua com 4 pontos superior. 47,4 aprovam, 51,3 desaprovam. O gap é muito maior na avaliação. 48,4 de ruim e péssimo, apenas 42,9 de ótimo e bom.
E aqui eu vou ter que fazer um outro comentário que hoje eu fui rever dados e aí eu trabalho com dado. Não adianta a gente querer que... Eu rio muito quando eu vejo analistas dos mais variados matizes querendo que os dados se dobrem à sua tese. Os dados são soberanos. Deveriam ser, pelo menos. Note que o ótimo e bom está em 43%. Só que eu vou chegar num ponto aqui, vamos pular tudo isso aqui. Repetição hipotética de cenário de 2022. Eu quero ir já para o primeiro cenário aqui com Lula. Cenário do primeiro turno com Lula. O Lula faz 47%. Nota, ele tem 43% de ótimo e bom e ele faz 47%. Um gapzinho de 4 pontos dentro da margem de erro, se a gente forçar, que é de 2% nessa pesquisa. Só que certamente ele está fazendo voto de regular aqui também. Ele não está fazendo só voto de ótimo e bom. O que eu quero chamar atenção aqui nesses 47%? Deixa eu trazer um número aqui para vocês. É esse aqui. Eleição presidencial de 2022, resultado do primeiro turno de 2022. Lula, 48,43%. Jair Bolsonaro, 43,20%. Por muito tempo, desde o começo do ano, eu tô achando esse número do Lula na Atlas discrepante com os outros institutos e cheguei a falar isso em lives aqui. Cheguei a comentar que eu considerava que a Atlas estava sobrevalorizando o Lula. De fato, não estava. O que a Atlas está captando é que o Lula segue votando nele. O eleitor lulista segue fechado com o Lula. Ele não perdeu eleitores. Quando eu vejo aqui Flávio Bolsonaro com 34,3 e o pai dele fez 43,20, um gap de 10 pontos, o que isso me diz? No Flávio escorreu o eleitor que estava indo para ele do pai dele. E nós já vamos ver uma comparação com o mês passado. Eu já vou trazer os números aqui para vocês. Eu já vou até abrir aqui para eu estar com os dados na mão. Vou... Só um pouco. Tô abrindo a pesquisa aqui do mês passado na minha outra tela. Pra gente... Aí a gente vai comentando aqui. Você entende que o problema tá com o Flávio. Renan Santos chegou a 6,9%. Romeu Zema tem 5,2%. Ronaldo Caiado desapareceu de vez. Augusto Cury não existe. Aldo Rebelo, coitado, depois de sofrer um golpe da democracia cristã, desapareceu de vez. O Aldo que não vinha bem em nenhuma pesquisa. Esse é o número do cenário principal. Eu separei dois aqui para nossa análise de hoje, que é esse cenário principal, e aí a gente vai comparar ele, deixa eu adicionar um outro aqui, com o mês passado, o mesmo cenário mês passado. Vocês vão ver que o Lula não mexeu nada. Quem mexeu foi o Flávio. Já está na tela a Atlas do mês passado. Deixa eu ajustar isso aqui. Vamos rodar. Cenário, vamos direto lá para o cenário 1. Esse é o resultado do mês passado da Atlas, certo? Lula tinha 46,6, Flávio 39,7, Renan 5,3, Caiado 3, Zema 3,1. Isso é abril. O Lula cresceu 1 ponto. Vamos lá? Saiu de 46, nem 0,4 o crescimento do Lula. Crescimento irrelevante. O grande diferencial está no Flávio, que tinha 39,7 e agora aparece com 34,3% das intenções de voto Flávio Bolsonaro. Um derretimento muito significativo, já vou mostrar para vocês o quão grave é esse derretimento. É bizarro o quanto ele caiu por dia. O Renan no mês passado tinha 5,3, agora ele tem 6,9. Zema tinha 3,1 e agora ele tem 5,2. Caiado segue onde sempre teve, Cury e Aldo seguem onde sempre estiveram. O Augusto Cury derreteu, né? Ele tinha 1,1, chegou a pontuar, agora tem 0,4, desapareceu o Augusto Cury. Vamos voltar aqui para desse mês, que eu quero descer para o cenário com o Haddad. Eu selecionei esses dois cenários. Que diabo é? Aqui, isso. Esse é o cenário com Lula, vamos pular tudo aqui. Aqui, cenário do primeiro turno com Fernando Haddad. Vamos lá. No cenário com Fernando Haddad, Fernando Haddad faz 36,7, abriu em relação ao Flávio Bolsonaro, que fica com 32,8. Renan Santos vai para 8,7, roçando já os 10%. Zema não cresce nada, 5,5. E Caiado faz 3,4. Vamos comparar esse cenário com o do mês passado. Deixa eu colocar a Atlas de abril aqui.
E vamos para o cenário lá do Haddad. Aqui. Tá na tela o cenário com o Haddad. O Haddad tinha 40,5 no mês passado contra 39,2. O Renan tinha 5,8. Agora o Haddad tem 36,7. O Haddad caiu, gente. O Haddad caiu. Tá todo mundo tão focado no Flávio que não viram que o Haddad caiu para além da margem de erro. 36,7. Quase 4 pontos. Vocês sabem o que isso significa? Que a tal da polarização se retroalimenta. Um se enfraquece, o outro se enfraquece também. É isso que isso representa. Eu nem tinha prestado atenção nesse detalhe. Vocês veem como às vezes a gente deixa passar. Atlas abriu, Haddad 40,5. 4 pontos, 3,9. Agora 36,7. Flávio em abril 39,2. Agora 32,8. 6 e uns quebrado. 6 e uns quebrado. Maior crescimento, Renan Santos tinha 5,8. Vai para 8,7. Subiu 3 pontos percentuais praticamente Renan Santos. Deixa eu trazer algumas anotações que eu fiz aqui, hoje à tarde, enquanto eu lia por cima. No cenário principal com Lula, que nós acabamos de ver aqui. No cenário principal com Lula, o ritmo de crescimento do Renan Santos é de 0,08% por dia. Foram 20 dias entre a pesquisa anterior da Atlas e essa que conhecemos hoje. Por conta do escândalo, eles anteciparam aí a pesquisa. Deve ter outra ainda esse mês, para eles manterem a periodicidade. Com esse ritmo, mantido esse ritmo de crescimento do Renan, 0,08 por dia, daqui até a eleição, é óbvio que não é linear, é óbvio que existem outros fatores operando, é evidente que com maior exposição o ritmo tende a aumentar, não a diminuir, é evidente que quando ele vai aumentando a porcentagem, começa o voto por contaminação, pessoas que conhecem outras pessoas que votam, o que é muito mais difícil, você tem um, quando você tem dois, quando você tem três. Aí você rompe o 5, você sai do pelotão da merda. Vocês me viram falar isso aqui inúmeras vezes. Quando rompe o 10, aí, meu amigo, é aí que a coisa começa a ficar interessante. Especialmente para candidatos desconhecidos e com baixa rejeição. Mas suponha que o ritmo seja exatamente o mesmo. Com esse ritmo, no dia 1º de setembro, faltando um mês, pouco mais de um mês para a eleição, o Renan marcaria 15,3% nas pesquisas eleitorais. Agora vamos falar do ritmo de derretimento do Flávio, que é uma aberração. Ele perdeu 0,27 por dia. 0,27 por dia. Nesse ritmo, que obviamente não será mantido, é evidente, o Flávio chegaria na eleição com 11,1%. 11,35%. Deixaria de existir. Virtualmente deixaria de existir. No cenário com Haddad, o ritmo de crescimento do Renan quase dobra. Ele sai do 0,08 para 0,14% ao dia. Com esse ritmo, o Renan bateria 23,4 no dia 1º de setembro desse ano, faltando pouco mais de um mês para a eleição. E eu não havia calculado o cenário com Haddad. Eu vou até fazer essa conta aqui, galera. Agora eu me obrigo a fazer essa conta, porque se o Renan tá com 23,4, deixa eu ver o Haddad aqui. Deixa eu botar na tela, vou fazer a conta aqui com vocês, que conforme eu falei, eu não tinha me dado conta que o Haddad também perdeu. Calculadora aberta aqui no PC, 40,5 menos 36,7 dividido por 20. 0,19 por dia o Haddad perdeu. Agora eu vou fazer a projeção, só um pouquinho, pegar aqui meu bot de contas eleitorais. O Haddad está marcando aqui 36,7%. No cenário atual, isso é informação, tá? No cenário atual, Renan Santos seria o líder da corrida presidencial no dia 1º de setembro. O Haddad estaria mantido o ritmo de perda de 0,19 ao dia. O Haddad chegaria no dia 1º de setembro com, só confirmar, 16,75. Agora vamos voltar aqui para análise. Já vimos a matemática simples, projeções lineares simples, agora vamos voltar para a política. O PT não vai cair de 25%, como provavelmente o bolsonarismo não vai cair de 20%. O Flávio não derreteu tudo que tinha para derreter. Eu tô partindo de uma lógica que os dois têm de modo absolutamente consolidado, que não vai se mexer, que é um eleitor ideológico comprometido, que não troca por absolutamente nada. O petismo 25%. E o bolsonarismo algo como 20%. O que aconteceu na eleição de 2022 e em alguma medida na eleição de 2018? Ao se aproximar o pleito, o eleitor começa a fazer conta de viabilidade. O eleitor em 22, mais do que em qualquer outra eleição desde a redemocratização do Brasil,
ele na prática fez um segundo turno no primeiro. E não à toa, por muito pouco a eleição não foi resolvida no primeiro turno. Note, o Lula deixou de vencer a eleição por 1,6%. Faltou 1,6% para o Lula vencer a eleição no primeiro turno. Foi conta de aproximação. A pergunta é, num cenário com Flávio enfraquecido, num cenário em que o PT troca o candidato e vai trocar, eu já falei aqui milhões de vezes, não vou explicar pela milionésima vez que existem razões estruturais, que é a idade do Lula, que o PT precisa projetar novas lideranças, que o próximo quadriênio vai ser um inferno para qualquer presidente que assumir que a situação fiscal do Brasil é uma bosta, que a situação externa é uma bosta, tem bomba fiscal para estourar, tem pacotaço aí que o governo vai soltar na eleição que vai piorar mais ainda a situação. Por tudo isso, não é o Lula o presidente. Lula tá com 80 anos de idade, vai curtir os últimos anos que lhe restam do modo como possa. Com tudo isso, nós vamos ter o fenômeno de novo? Ou nós temos uma eleição absolutamente aberta, com um fenômeno que está colocado crescendo em ritmo constante, não é pico, não é lacração, não é que o Renan apareceu numa entrevista no Jornal Nacional, não é que houve algum fato extraordinário que tenha chamado a atenção para a candidatura dele, porque não houve, não teve, né? Ele não bateu boca com a Maria do Rosário, ele o Jean Willis não cuspiu nele, ele não votou no impeachment dizendo que era pela homenagem do Coronel Brilhante Ustra, a esquerda não tá lacrando em cima dele, nada acontece. E o ritmo de crescimento é sólido. Que é um crescimento baseado na pré-candidatura. É um crescimento baseado em trabalho. É um crescimento baseado nas viagens, nas entrevistas, nos outdoors que se multiplicam, na galera que usa stencil, nas camisetas, nos muros. Trabalho real. Por chão, por terra. Formiguinha, convencimento. Os militantes chatos, que eu falei várias vezes aqui pra vocês. Continuem sendo chatos. Ai, é muito chato militante. Militem, falem com educação, com ponderação, sem agredir ninguém, sem brigar com ninguém, mas militem. Continuem falando sobre Renan Santos. Continuem apresentando pros pais, pros amigos, pros conhecidos. Sem disputar voto com Flávio, com Lula, com quem quer que seja. Só apresentando um candidato que é muito melhor. Esse trabalho está trazendo os 6,9 contra Lula. Os 8. Só para confirmar aqui. Isso aqui é do 8,7 contra o Haddad. Meu amigo, quando romper 10%, quando a grande imprensa começar a falar, quando todo mundo prestar atenção de verdade, e vejam, tudo isso nós passamos com um trade Tarcísio, com um trade Zema, com um trade Ratinho, com um trade Caiado, com a imprensa se ocupando disso, com o Canal Livre fazendo um Canal Livre inteiro, com os 3 presidenciáveis do PSD, com cobertura exaustiva da grande mídia, e nada de Renan Santos, e nada. Uma candidatura que, como se não existisse, 8,7 contra o Haddad, 6,9 contra o Lula. Tem muito jogo, a curva é muito boa, o momento é muito bom, as coisas estão encaixando. Não parar, não precipitar, não retroceder, quem dura mais vence, como diria o professor Olavo de Carvalho. Não poderíamos ter um momento melhor dia 19 de maio. Se vocês me falassem em dezembro que ia chegar em 19 de maio desse jeito, eu não ia acreditar, eu ia dizer, parem de delirar, calma. Com sorte nós vamos ter 3, 4%, já teremos saído da margem de erro. E quantas vezes eu vim aqui nessa live e dizia, os 10% virão lá depois das convenções, quando sair todos esses candidatos que estão atrapalhando, candidatura nanica parar de existir, a mídia parar de perder tempo com factoide, os trades derem todos com os burros na água. Eu dizia que o trade Tarcísio ia dar com os burros na água quando era modinha, quando todo mundo estava embarcado, para usar a linguagem dos picaretas do mercado financeiro, quando todo mundo estava comprado no trade Tarcísio. Eu disse que o trade Zema ia dar com os burros na água quando estava todo mundo comprado no trade Zema, deu. O mais prejudicado por essa crise toda do Flávio, incrivelmente, foi o Zema. O cara teve ejaculação precoce, gozou nas coxas, se desculpou com o meu amigo Flávio, e agora só é um palhaço, um zumbi ambulante, não posta, não publica, não cria conteúdo, porque nunca teve, porque é um capial, porque não tem proposta, porque o pouco que ele conseguiu produzir foi copiando o Renan. A coisa, aliás, patética, deprimente, vergonhosa, com um candidato bilionário não conseguir ter uma equipe de produção de conteúdo, o mínimo. Não tem. A ausência de cérebro do candidato espelha na equipe. Vai vir antes, tá desenhadinho para vir antes. E quanto mais a gente falar, só não parem, só continuem.
Continue, quem puder bota outdoor na sua cidade, quem não puder faz um muro, quem não puder fazer um muro, usa o stencil e a máquina de VAP, bota no muro da casa, bota na calçada da casa, quem puder bota um carro de som, vamos só continuar. E o Renan, o quanto antes que bota o pé na estrada de novo, não precisa esperar o motorhome, enquanto o motorhome não tá pronto, vai de avião, vai de ônibus, roda o local, faz o que ele fez no Maranhão, faz o que ele fez aqui em Santa Catarina, faz o que ele já fez no Rio Grande do Sul, faz o que ele fez no Paraná, enfim, não para. Eu acho até essa semana, não sei como é que tá a agenda, dá um pulinho no interior de São Paulo, tá ali perto. Uma viagem para Ribeirão são 4 horas de carro, 4 horas do cacete, 2 horas e meia, 3 horas de carro de São Paulo. Eu tava com os 400 quilômetros na cabeça, mas é tudo duplicado, bela estrada por sinal. 2 horas e meia tá lá em Ribeirão. Tem toda uma região ali para rodar. Roda interior de São Paulo, tem Rio de Janeiro, não parar. Eu tô com uma série de demandas aqui, parece que tá marcado pro dia 23 pra Bahia, eu tenho até que passar pro Riso. É rádio pedindo entrevista, é galera do interior, é a associação de produtores se oferecendo para pagar a viagem. Tipo, é preciso que pague o avião, a gente financia para vir aqui porque nós queremos ouvir ele. Produtor rural do interior da Bahia. Tá lá o Otto Alencar dizendo, esse menino é inteligentíssimo. O Otto Alencar não, perdão, Ângelo Coronel. Esse menino é inteligentíssimo. Tá ficando muito bom. Nós vamos chegar muito mais forte em agosto do que eu previa. Muito mais forte. O 10% vem antes. A curva tá bizarra. Só continuar. Bora pra cima.